Hoje o treinamento é sobre Reserve, o nosso roxinho maravilhoso, nosso querido antioxidante. Aqui eu já tomei um de manhã, já tô com outro pra tomar daqui a pouco. Hoje vai ser bom. Boa tarde para todo mundo que tá entrando ali no Insta, que tá entrando aqui no Zoom, a galera do YouTube. Gabriel, baixa o volume. Gabriel, volume. É o pai. Rodrigo, volume então, por favor. Não foi eu não tava com o meu celular. É o meu pai. Perfeito, doutora Aline. Se você Podemos quiser lá? começar, ok. Então, Podemos. boa tarde, então já dei boa tarde para todo mundo, tudo jóia, espero que esteja tudo bem com vocês, meio corrido. Eu cheguei em casa há pouco, olha só, fui fazer a segunda dose da minha vacina, fiz a minha parte tá cumprida, né? Então vamos lá, que todo mundo consiga se vacinar e que tenha essa consciência, para ficar aqui o meu recado. Eu tinha planejado, como em todos os outros treinamentos, né, alguns slides, né? Bastante informação em slide e eu resolvi retirar. Eu resolvi ficar olhando pra vocês e quem puder abrir a câmera aí, pra mim, melhor ainda, pra mim poder ver os rostinhos aí. Eu sei que esse horário é meio corrido, mas eu prefiro ficar dialogando e enxergando assim, eu acho que rende mais, tá? Então coloquei algumas coisas bem pontuais pra gente entender a respeito do nosso Reserve, mas eu vou abrir bastante para perguntas, porque eu acho que é um produto que vai trazer bastante dúvidas e vai gerar bastante coisas em vocês, tá? Para quem não conhece nosso Reserve, então tá aqui o nosso sachêzinho, né? Ele é delicioso e aqui ele vem numa caixinha, tá? Com 30 unidades, eu sempre tenho em casa, em estoque aí, porque depois que eu descobri o que ele promove na nossa saúde, eu não deixo mais a minha família sem e nem eu fico sem, tá? Ele é um anti-aging, né, gente? O que é um anti-aging? Um anti-idade, um anti-envelhecimento. Só que ele age de dentro pra fora, né? Quanta coisa anti-aging aí a gente passa no rosto, inclusive a nossa linha luminesce. Mas ele vai agir de dentro pra fora. E por que ele é tão diferente? Vamos falar um pouquinho sobre o que ele tem, tá? Ele tem um blend de frutas vermelhas. Cereja, mirtilo, romã, uva. Então são frutas que a gente não come comumente, né? Que a gente não costuma ter na nossa alimentação diária. E ele é a base de resveratrol. Tá aí o grande diferencial. Resveratrol é um antioxidante potente, descoberto recentemente pela ciência. Não é endógeno, ou seja, nós não produzimos, ele é produzido através de frutas, tá? Vocês já viram uma maçã, quando a gente parte ela ao meio, até na escola a gente fazia essa experiência, né? Deixar ela em cima de algum lugar, né? E para entender o processo de oxidação, ela fica... vai ficando escura, né? Porque ela em contato com o oxigênio vai envelhecendo. E é isso que acontece com a gente. Nós em contato com o oxigênio, ó, respirei, levei oxigênio para dentro do meu corpo, né? As minhas células oxidativas que captam o oxigênio levaram esse oxigênio para todo o sistema celular, para minha pele, para todos os meus tecidos, e eles causam oxidação. Envelhecimento, em resumo, é envelhecimento, é isso que eles vão causar, tá? Acontece com a gente toda hora, porém o nosso estilo de vida também é muito pontual nessas questões, tá? A alimentação, nosso sedentarismo, o excesso de açúcar acelera demais o processo de envelhecimento, tá? O açúcar é o principal responsável para as nossas células envelhecerem, pela nossa aparência, né? Porque a gente não envelhece só a nível... A gente envelhece a nível celular, mas isso vem pra fora, né? Nossas linhas de expressões, rugas, cabelo, unhas, e aquilo tudo que a gente já vem falando há um tempo, né? E o antioxidante que tá presente nos alimentos, mas não em grande quantidade como tá presente no nosso Reserve, ele vai impedir, né, essa ação dos radicais livres, né, dentro do nosso corpo. Na verdade, o que o Reserve faz? Em resumo, galera, para repassar isso, é um bloqueio oxidativo. Ele promove um bloqueio oxidativo. Ele até pode ser colocado em receitas. Já vi ali no Instagram, né, algumas receitinhas diárias. Até tem assim canal da Ana Lu Alegrelli, quem quiser seguir, eu amo ela, é maravilhosa. Colocando lá algumas panquequinhas e tal. Mas realmente, né, fisiologicamente falando, a absorção dele é muito melhor quando o sistema está em jejum aí ou longe das grandes refeições, tá?
O que você faz por fora, eu anotei uma frase que eu achei bem interessante. O que você faz por fora não terá tanto resultado quando o que você faz por dentro, né? Então a gente até cuida bastante da nossa pele, aí usa bastante cosméticos, linhas boas como a nossa linha Luminesce, nossos produtos veganos, mas se a gente cuidar desse processo oxidativo lá dentro, o resultado ele vai ser muito, muito, muito mais eficaz. Ele é em gel porque ele fica mais biodisponível. A quantidade toda que ele tem aqui de resveratrol, né? Que é muita quantidade, depois eu vou fazer um comparativo com uma taça de vinho, né? Por exemplo, assim, se a gente teria que tomar 18 garrafas de vinho por dia para ter a mesma quantidade do resveratrol que tem aqui dentro, né? Fora a ação oxidativa do álcool. E aí, depois a gente entra na polêmica que estão lançando espumante à base de colágeno. Depois eu converso sobre isso com vocês. Mas o álcool por si só, ele, né, acelera a produção de radicais livres. Então, não temos a mesma absorção na hora que tomamos o vinho, né? Então, aqui nesse blend de gel, aqui ele tá bem mais determinado aonde ele vai agir. A gente vai escutar coisas como é importante comer a fruta, algumas vertentes de nutricionistas e até médicos, né? Não precisa suplementar, é importante comer a fruta, né? Você come romã, cereja, uva, mirtilo, açaí diariamente, né? Não, né? Então, e a gente nem sabe se comer vai conseguir absorver. Então tá aqui, a Genesse fez um blend de tudo isso, totalmente absorvível e biodisponível, porque em gel ele entra no nosso palato, porque a primeira absorção que acontece na boca. E ele estando em gel, ele já entra, ele é determinante e já vai pra onde tem que ser levado, né? Ai, Aline, ele é caro, já tem gente escrevendo isso ali, daqui a pouco vai começar a choradeira. Ele é caro? Não, gente, ele é tecnológico. É tecnologia num blendzinho de gel. É uma concentração de nutrientes e benefícios que, nossa, muito mais barato do que comer o pastel e a Coca-Cola na padaria, como eu costumo dizer, né? Então vamos desmistificar essas relações aí, né? Ele faz, na verdade, e em resumo, depois que eu já apresentei basicamente ele promove uma reparação a nível de DNA. Vocês lembram do DNA? Lá da célula, entrou dentro da célula, tem várias fitas lá, né? Enfim, ele é o único antioxidante que ele consegue entrar na parede da célula. Ele consegue entrar lá pra dentro. Ele tem entrada livre, tá? Alguns param, embarreram, né? Ele entra com livre trânsito aí. E ele promove essa reparação de DNA. O nosso DNA, ele sofre diversos danos ao longo do dia, ao longo do tempo, ao longo da nossa atividade celular, ao longo da nossa atividade errônea de vida, né? Má alimentação, exposição solar, tabagismo, bebida alcoólica. E quando ele consegue entrar lá dentro, ele vai reparando esses danos sofridos ao longo da nossa vida, né? Ele produz uma substância chamada sirtuína. Vocês não precisam saber isso, tá? E ela ativa a produção de genes protetores. Então a sirtuína vai ativar. A gente tem assim diversos genes, né, funcionando, e nós temos uns engavetados, para vocês entender como é que funciona o nosso sistema. Eles estão lá engavetadinhos, tá? Essa sirtuína, que é sinalizada a partir do resveratrol, ela vai acordar esses genes que estão dormindo, né? Então ela vai ativar uma gama de genes protetores, trabalhando aí na nossa imunidade também e no melhor funcionamento do nosso organismo. Então ele vai ativar esses genes protetores, agindo lá na mitocôndria e aumentando a nossa lipólise. Então as pessoas às vezes me perguntam, o Reserve é bom para emagrecimento? É ótimo, porque ele vai aumentar a nossa capacidade de colocar a gordura como substrato energético, como fonte de energia, né? Ele vai liberar, ele aumenta a lipólise, né? A quebra da gordura, para a gordura ir para a corrente sanguínea para ser usada. Então, sim, ele é bom para emagrecimento, ele auxilia no controle do colesterol, ele vai dar uma dose extra de energia na mitocôndria. Então, olha quanta coisa ele faz, tá? Qual é a dosagem? Um sachê por dia já tá solucionando? E aí a gente entra numa outra questão. Depende pra quê? Eu trato pacientes, eu trato atletas, tá? Eu trabalho muito com atletas de alto rendimento. E às vezes o atleta chega lá com uma lesão bem pontual, né? Um estiramento na coxa, uma distensão, uma contusão, uma contratura, algo que seja pontual e que eu preciso resolver muito rápido, né? Fisiologicamente, através da terapia desportiva tradicional, poderia levar 15 dias nessa resolução, né? Porque eu preciso aumentar o processo de cicatrização e eu preciso corrigir o dano
que foi que aconteceu naquela base celular. O que eu faço? Reserve. Eu dou uma super dosagem de reserve para esse atleta aí, 3 por dia durante uma semana, o período que eu iria tratar essa lesão, e ele tem uma melhora significativa, porque é corrigido. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Faz um sinalzinho aí que quem estiver me escutando bem, me vendo bem, me faz um ok aí. Tá ok, Fernanda? Que tem impressão que deu uma travadinha, vocês vão me avisando, tá? Então esse atleta ele tem uma melhora muito rápida. Pessoas que estão saindo de uma doença, agora temos muito estrategicamente o Covid, né? Mas qualquer outro tipo de enfermidade aí, que estão com o sistema imunológico mais baixo, uma superdosagem reage, né? Uma gripe, alguma outra coisa assim, reage, tá? Agora, se eu quero um ganho permanente de rejuvenescimento, correção de danos de DNA, anti-envelhecimento, né? Socialmente comprovado, depois eu vou falar sobre isso, mas eu quero um dano permanente pro meu corpo, para que as minhas funções sejam melhoradas, para que a minha imunidade seja aumentada, para que eu realmente oxide menos, eu tenho que fazer uso pelo menos de 1 sachê por dia, tá? Se eu quero isso de forma certa, se eu quero isso de forma contínua para minha vida. E se eu quero isso de forma a solucionar algum processo de envelhecimento que eu tenha por conta de uma enfermidade, por conta de uma doença autoimune, por conta de um processo de idade normal, né? Um processo de menopausa, um processo de doença autoimune mesmo, aí, gente, são 3 sachês por dia. A minha internet tá falhando. Eu vou ver se eu coloco aqui pra continuar. Vai travando, tá? Tá tudo ok? Me deem um ok aí que eu vou tentar dar uma melhorada aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Doutora Aline, tá travando. Tá, deixa eu tentar dar uma melhorada aqui. Fala agora pra eu ver. Oi, tá melhor? Tá travando ainda? Como é que tá, pessoal? Resolver, me deem um segundinho aí. Oi. Alguma... Tá bom. Melhorou? Só um minutinho, pessoal. Vocês aproveitem e façam as perguntas. Isso, vai me mandando pergunta. Façam as perguntas. Eu tô vendo o Altímio aqui, ó. Que bom, Altímio. Seja bem-vindo. Yes, top. Feliz em ver vocês aqui. E a Cleo tá bem? Ressuscitamos! Me deem 5 minutinhos Sejam aí. bem-vindos. Rodrigo! Aline só um minutinho aí pra Aline dar um jeito na internet dela, nós já voltamos. Que bom vê-los aí. Fico muito feliz. Daltinho, feliz de ver você aí também conectado. Eita, você tá aí, Aninha? Dona mãe ou filho será bem? Ela tá escondida atrás do slogan Junesse Geração Jovem, mas tá aí. 5G, deixa o Gabriel. Só um minutinho que a doutora já tá voltando. Aproveite e pensem nas perguntas dela já. Voltei. Tá? Vê se eu tô bem aí. Voltou? Melhorou? Abre seu microfone, doutor. Ah, é. Melhorou? Yes! Mandei a família toda desligar os aparelhos tecnológicos aqui. Gente, eu tava parando. Bora lá. Tá, bora lá. Eu parei na dosagem, né? Se a gente quer. Você tava falando Isso. que quando é normal, que não temos nada, um sachê. Quando queremos corrigir algo, 3 sachês. Exato, e daí seja algo que já aconteceu, né? Como uma doença, né? Um paciente oncológico, por exemplo, ele vai ter dano celular pra sempre.
tá? Aquela célula dele ali que foi, que sofreu aquele dano, ela vai ser, olha, a Clau sabe bem disso, né? Vou exigir cuidados eternos. Então, esse paciente precisa. Um paciente bariátrico, tá? Não pensa que ele não sofre dano, ele sofre muito dano, né? Quando é diminuído ali o gastrointestinal dele, o sistema dele sofre muito dano por isso. Então, ele é um paciente que vai precisar fazer um uso contínuo de 3 sachês de reserve diário. Um paciente que faça uso de medicamento muito forte com doenças autoimunes como lúpus, fibromialgia, artrose, artrite, todas as reumatites e reumatoides que vão fazer uso aí de ivermectina, né? Aquele outro que estavam falando agora para Covid também, então medicamentos muito, muito fortes e de uso contínuo que vão trazer dano a nível para os órgãos, né? Normalmente paciente de reumatismo faz uso de medicação que vai danificar órgãos, né? Que vai danificar visão, que vai danificar rins, e o paciente tem que ficar fazendo exames periódicos, né? Esse paciente necessita de superdosagem de reserve, então são 3 por dia, né? Para cumprir esse papel, né, de realmente reparar o dano do DNA, né? Então eu vou falar agora um pouquinho sobre essas doenças autoimunes, gente, né? Principalmente a fibromialgia. É uma doença de difícil diagnóstico. Até chegar na fibromialgia, o paciente já sofreu pra caramba. O paciente, normalmente mulher, porque é uma doença muito relacionada a nível de depressão, tá? Porque a pessoa começa a sentir tanta dor, que ela tá tão triste com aquela dor que ela tá sentindo, às vezes ela nem conta mais, né, da dor que ela tá sentindo, porque as pessoas já não acreditam mais, e a pessoa vai para médico e revira e vira do avesso e não tem nada, né, e na verdade ela tem uma síndrome dolorosa muito grande e nada resolve, né, só que é uma célula que tá danificada. Aí pensem comigo, tá? Temos uma célula, uma única célula. A gente nasce lindos, bonitinhos, né? Ao longo do tempo vai oxidando, vai envelhecendo. Essa célula velha, ela vai se multiplicar, né? E aí, ó, todas as doenças, as que a gente produz, as que a gente pega, as que a gente herda, são frutos de células velhas e danificadas, tá? Todas. E aí, o nosso reserve lá vai trabalhar exatamente reparando esse dano. Aí pensa, né? A célula sofreu um dano, tá? O primeiro dano da vida dela. Ela vai se multiplicar antes de morrer, né? Ela vai se transformar em várias. E esse DNAzinho torto, ele vai seguir sendo, né? Ele vai vir, de novo eu travei? Travei de novo? Não, tá ótimo. Não, tá. Tá normal, tá perfeito. Tá, então, essa célula vai seguir sendo multiplicada errada, né? Ela vai seguir, o dano vai levar, né? É isso que tu consegue. Levar lá pra dentro da célula. Tô tomando um monte de medicamento, tá? Vamos falar da fibromialgia, depois em seguida eu falo do lúpus. Que a pessoa toma tudo que é tipo de medicamento pra dor, né? De tramadol, os opioides, né? Os ópios, né? Que vão travar vício, a paracetamol, uma grande quantidade e nada passa, né? E essa célula vai sofrendo esse dano. O nosso reserve entra lá, refaz esse dano todo, transforma uma célula numa célula jovem e essa célula começa a ser reproduzida. Então, é um rejuvenescimento e ele é de verdade. A célula rejuvenesce, o tecido rejuvenesce, aquele tecido que sofreu aquele dano. No caso da Clau, por exemplo, né, de tanta quimioterapia, né, quimioterapia é o que? Ela vai agir na célula ruim, mas ela age na célula boa também, mata geral, mata todo mundo. E aí, o que sobra lá, a gente não tem certeza se sobrou célula boa ou célula ruim, e ela vai se multiplicar, né, aí acontecem os retornos, a volta, né, o sistema imune tá tão baixo, acontece um câncer de novo. Então, se a gente puder rejuvenescer essa célula, que ela já é danificada, já tá travada no DNA dela, a gente mantém ela mais jovem muito mais tempo, a gente volta, a célula volta a ser jovem, o corpo volta a ser jovem, o órgão volta a ser jovem, o sistema volta a ser jovem. E é isso que o nosso reserve faz. Lúpus é uma doença autoimune de difícil tratamento. A pessoa tem que tomar Roquinol, lembrei do nome do medicamento, muito forte. Que vai destruir aí muito sistema, né? Sistema digestivo, intestino, e está instável de novo. Estão me ouvindo?
Eu vou pegar no tranco, mas eu vou dar meu recado aqui. Nós estamos ouvindo, mas você tá congelada. A gente ouve, agora voltou. Nós vamos indo no tranco, tá? O sinal aqui tá bom. Tá tudo certo. Não sei o que está acontecendo. Isso é pro pessoal prestar mais atenção. Então, a nível de DNA, por exemplo, um lúpus, tá? É uma célula danificada, né? Normalmente a pessoa nasce com essa predisposição. Então, a pessoa já tem lá essa célula danificada ao nascimento, né? E ela vai se reproduzindo, né? E doença autoimune significa o quê, pessoal? Não tem cura. Não tem cura, só piora, não melhora. O que a gente pode fazer com suplementação? Travar a evolução, né? E melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem a doença. Nós não vamos dizer assim, a gente vai te curar. Mesma coisa igual ao câncer, tá? Não vou curar ninguém de câncer com reserve. Eu vou melhorar a qualidade de vida daquela pessoa de uma maneira ímpar, né? E consiga, dessa forma, realizar o tratamento, né? Se faz uso, ou viver melhor. No caso de uma artrose, de uma artrite, também são doenças autoimunes. E também são doenças dolorosas, né? Que podem ser, sim, melhoradas a qualidade de vida a partir do uso diário de resveratrol. Ontem eu recebi um áudio sobre vitiligo. Também é uma doença autoimune. Né? Vitiligo também é uma doença autoimune de pele. Né? E aí a pessoa assim, a pessoa tem manchas na pele. Então eu dei pra ela, vê se tá travando, na área Verisol e linha luminesce, mas não tá tendo muito resultado. Não vai ter se não fizer uso de reserve, porque é uma doença autoimune, o corpo ataca ela mesma. Então ela nem tá absorvendo o Verisol, ela nem sabe. Então ela precisa de reserve para conseguir absorver o Verisol da melhor forma. Então, tem como tratar vitiligo para que ela não aumente? Tem. A partir do uso de reserve, tá? A gente não some com aquelas manchas que a pessoa já tem. A gente para de produzir novas manchas, tá? Isso acontece com também outra doença autoimune que me perguntaram ontem. Alopécia, pessoa que perde cabelo, né? Pessoa que perde cabelo em grande quantidade. Aí tá fazendo uso de reserve até do em cápsulas, que seria o mais potente pro caso. Mas não tá tendo resultado. Autoimune, né? É uma doença que ataca o sistema imunológico dela mesma e chega nas extremidades. Então a pessoa não só perde o cabelo, como fecha o folículo, não cresce mais. Então, como é que a gente reabre esse folículo? DNA. É reserve. Então, é DNA celular. Quando é DNA celular, quando é autoimunidade, é reserve. A verdade, né, doutora? Em resumo, a Junesse não precisava ter mais nada se todo mundo usasse reserve, né? Você quer saber bem a verdade? É. Com toda certeza que Scott Lewis não me escute, mas só o reserve a gente assim, ó, bomba pra vida, gente. Não tem. Criança pode usar. Na verdade, assim, né, doutora? Não é por nada que ele é o produto mais vendido no mundo. Não é o mais vendido no Brasil, porque o brasileiro ainda não enxergou o poder que tem o reserve e o valor que ele entrega, não o preço que ele custa. Exatamente. Eu mesmo estava falando por uma pessoa. Você tem que entender a diferença entre preço e valor, né? Com certeza. E aí as pessoas têm dificuldade de entender porque elas nunca tiveram que passar por um câncer, por exemplo. Exatamente. Eu não me preocupo com o preço, eu me preocupo com o valor. Né? Por exemplo, o meu prato de comida não é o preço, é o valor que ele me traz. Sim. É igual o reserva. Falei ontem, Cláudia, para uma paciente minha, eu gosto de dizer assim, ó, gente, você não é obrigada a comprar, mas eu sou obrigada a te dizer o benefício que esse produto tem. Eu sou obrigada, eu fiz um juramento que eu
dela, né? Salva a autoestima dela, salva a melhora das relações dela, né? Eu tive casos de mulheres com fibromialgia que o nível depressivo tão alto, então a pessoa se esqueceu, né? A pessoa ela já me diz assim, eu não falo mais que eu tenho dor, porque ninguém acredita, né? E aí o nível dela, daí quando tu dá uma sobrevida pra essa pessoa, assim, voltar a autoestima, né? Voltar a qualidade de vida, isso não tem preço. Não existe preço que pague uma reação dessa, né? E é muita tecnologia, Isso foi descoberto com muita ciência. Foi necessário muito estudo para estar aqui dentro, né? Quantidade X desse gel aqui. Foi muito estudo para isso acontecer. Crianças podem consumir? Podem e devem. Com menos de 5 anos, reduzir pela metade a dosagem. Isso vai depender também dos objetivos. Então, crianças podem consumir. Diabéticos devem consumir, porque melhora, né, controle de glicose ali, a glicação toda que a gente causa na oxidação, devem consumir. Não existe contraindicação para Reserve, a não ser que a pessoa seja alérgica à uva. Aí a gente cai em outro aspecto, né? Eu sou alérgica à uva, que eu nunca vi, mas pode acontecer, né? E aí vou abrir um parentezinho. Pode sim, esteose hepática melhora, gente. Esteose hepática é gordura no fígado, tá? Se a gente vai melhorar a função de DNA, gordura no fígado acumulada, ou seja, célula velha do fígado, por quê? Você comeu demais, bebeu demais, comeu muito açúcar e é sedentário. Então tua célula do fígado oxidou, tá velha pra caramba. Você acumulou gordura dentro do fígado, tá? Se esse Reserve vai resolver, óbvio, vai entrar lá no teu fígado e vai reparar aquela célula. Nessa parte você vai ter que repetir porque tá travando. Vamos de novo. Ei. Quando eu... Sim, não... Calma, ela vai me escutar, calma. Agora tu repete toda a parte do fígado. Travou. Tá travando. Voltei. Voltou. Quando você começou a explicar a gordura do fígado, ninguém entendeu mais nada. Então continua naquela parte. Tá, vou porque essa é importante, tá? A gordura do fígado, ela acontece por quê? Maus hábitos alimentares, tabagismo, álcool e sedentarismo, tá? A pessoa que tem gordura no fígado ou tem todas essas 4 características ou alguma delas. O que acontece com isso tudo? Envelhecimento celular avançado, né? Então teu fígado tá velho, ele não consegue mais botar aquela gordura para fora, usar ela como substrato. Então ele acumula. Então gordura no fígado nada mais é do que isso. São 4 fatores, o estilo de vida que vai fazer com que tu acumule. Então o que significa isso? Células do fígado velhas. Como é que a gente repara esse dano? Resveratrol. Produz uma célula nova, que vai produzir uma outra nova, porém, se não modificar o estilo de vida, esse fígado vai continuar envelhecendo e acumulando gordura. Então, veja bem, não vou curar a gordura do fígado. Eu vou ajudar essa pessoa, a partir do resveratrol, a fabricar células novas nesse fígado e estimular ela, porque esse é o nosso papel também, a tornar-se mais saudável, né? A ter atitudes mais saudáveis perante a vida. Eu vou dar resveratrol e o criatura vai continuar fumando 2 carteiras de cigarro por dia, eu guardo meu resveratrol, né? Então, ou melhora o estilo de vida e associa o resveratrol a isso, né? Ou não precisa gastar, né? Porque existem fatores exógenos que vão bloquear essa tomada de decisão do teu corpo, né? Porque o corpo tem que tomar decisão, gente. Por isso que eu sempre oriento a não tomar suplementação junto da comida, né? Das grandes refeições, principalmente o Reserve. O corpo vai tomar decisão. A decisão dele é sempre pelo que é mais difícil, né? E o mais difícil naquele momento é fazer a absorção do alimento. Porque o alimento está em grande quantidade, o molécula é enorme, ele precisa primeiro digerir aquilo para depois pegar o suplemento. Que o suplemento ele está em oferta, ele está ali fluindo. Então o corpo não precisa trabalhar para digerir ele. Então ele vai primeiro naquilo que é mais difícil de fazer, né? Então estilo de vida tem que ser modificado para que a suplementação realmente tenha
tenha efeito, super efeito, tá? Antes de responder as perguntas, Clau, até olhando o nosso tempo, eu tenho informações bem importantes para passar aqui, que é bem legal, né? Eu tenho estudado bastante a partir de uma ideia da Clau, que ela passou para mim, que ela queria começar a tomar, ela já toma os 3, né? Queria ter uma prova social desses 3 sachês de reserve, como é que poderia, se tinha algum exame, se dá para mostrar essa ação, né? Porque a gente ainda vive numa sociedade que precisa ver para crer em números, né? E aí eu mergulhei um pouquinho em exames e o que poderia vir a trazer essa prova social, né? E descobri que existe uma razão, que a gente chama, né, RNL, razão neutrófilos linfócitos, né, que a gente pode ver no nosso hemograma. Eu tô aqui com 2 hemogramas na mão, né, que eu tava até agora analisando. Então, no nosso hemograma vai aparecer segmentados, que são os neutrófilos, né, se vocês quiserem anotar aí, segmentados, e os linfócitos, tá? Vai aparecer lá, segmentados e linfócitos. Essa relação se descobriu que o número que dá, se a gente dividir um pelo outro, vai mostrar o quanto o nosso corpo está oxidando, o quanto ele está envelhecendo. Então, na verdade, mostra os níveis de envelhecimento, tá? Essa relação tende a aumentar ao longo do tempo, tá? Essa relação, esse número vai aumentando, ele vai subindo. Importante dizer que isso acontece em adulto, tá? Criança funciona diferente. Então, adultos, tá? Essa relação vai aumentando. Então, conforme esse número vai subindo, significa que a gente está envelhecendo. Isso é natural, tá? Essa relação vai aumentando. Quando a gente começa a suplementar, e isso vocês podem fazer com vocês, neutrófilos, os segmentados divididos pelos linfócitos. Às vezes, em alguns exames vai aparecer neutrófilos, ou às vezes segmentados, tá? A gente vai perceber que ao longo do uso, principalmente do resveratrol, né, principalmente, qualquer antioxidante, mas o resveratrol é o melhor deles, passado ali pelo menos uns 6 meses de uso contínuo, você vai fazer essa relação de novo e este número diminuiu, ao invés de aumentar. Ali é a prova social viva de que você rejuvenesceu. Rejuvenesceu a nível celular. Isso é fantástico, porque eu já peguei um monte de exame e fui testando. Essa prova social, ela só é eficaz quando o indivíduo não está com doença ativa. Eu estava passando isso, falando na nomenclatura, usando quando indivíduos saudáveis. Mas é tão difícil a gente pegar um indivíduo 100% saudável hoje, que pra mim essa palavra não faz mais sentido, tá? Porque a quantidade de pessoas que se alimenta mal, que não faz atividade física, né? E aí não é saudável. Então, a gente coloca, assim, indivíduos que não têm doença ativa, tá? Porque saúde hoje tá difícil da gente conseguir contabilizar, né? Saúde não é o contrário de doença, tá? Pra gente que pensa aí, um dia eu vou falar mais sobre isso. Então, condições de doença não ativa. Ou seja, vou pegar um exame da Clau agora que ela saiu do processo todo, dos cânceres que ela teve ali. Eu já tô com outros exames, né? Porque exames quando ela tava com a doença ativa, pra mim também representam bastante esse nível oxidativo, mas isso é bem mais científico. Uma hora dessa eu falo pra vocês melhor. No caso do indivíduo, de vocês, querem fazer uma prova social com vocês, ou com os clientes de vocês, ou com os pacientes, seja com quem for, tá? Um exame atualizado da pessoa sem doença nenhuma. Faz a suplementação, dali 6 meses, faz o exame de novo e faz esse cálculo e mostra para a pessoa que ela rejuvenesceu a olhos vistos. É incrível, é lindo demais essa relação, a gente fica realmente mais jovem. E aí, faça uma outra coisa legal, tirem uma foto desse cliente de vocês antes dele começar a fazer o uso correto do resveratrol. E depois façam a mesma foto 6 meses depois. Eu ainda indicaria fazer uma anamnese. Façam algumas perguntas, né? Como é que tá teu cabelo? Como é que tá tua pele? Como é que tá tua unha? Como é que tá teu intestino? Você toma bastante água? Você faz atividade física? E façam a mesma pergunta 6 meses depois. As mesmas perguntas, tá? Isso é dado científico, tá, gente? A gente começa a fazer estudo de caso. Isso é muito legal. E aí vai mostrar para esse paciente o quanto ele realmente mudou estilo de vida, mudou aparência, mudou pele, mudou sistema, mudou intestino, mudou cabelo, né? E é prova social. E a gente tá mostrando e entregando isso do nosso produto, tá? Isso vai ser
Doutora Aline. Travou. De novo. Travou. Vamos lá. Vamos indo que uma hora a gente termina. Melhorou? Travou. Tá, vamos esperar agora eu destravar, que eu destravo. Travada. Voltou. Voltei? Voltou. Mas a última fala tua... Então vamos de novo. Eu falei sobre a anamnese. Sim, você falou que nós deveríamos fazer as perguntas. Isso, uma entrevista. A anamnese nada mais é do que uma entrevista de fatores que vocês acham que vai modificar com o uso do resveratrol. Aquela dor muito grande da pessoa. Se é imunidade, se é dor, se é medicamento, se é doença autoimune, se é melhora... Enfim, né? Façam bem direcionado, pessoa por pessoa. E tirem uma fotografia. Façam um exame laboratorial, qualquer exame, não precisa de requisição médica para fazer. Qualquer exame laboratorial e analisem depois, tá? Isso. Exames antigos valem. A pessoa tá fazendo uso do resveratrol faz um mês já. Eu posso pegar um exame antigo dela? Pode. Vale também. Desde que ela não estivesse doente nesse período. Porque aí os marcadores mudam. Sabe por que os marcadores mudam? Olha só que legal. Porque quando a gente tá doente, com alguma infecção, qualquer coisa, tá? As nossas células de defesa, elas estão agindo. Elas estão na periferia. Elas não estão no nosso sangue. Então, esses dados sanguíneos, eles não são reais, né? Não são válidos pra gente fazer essa análise. Porque eles estão trabalhando. Seja uma infecção no dente. Por isso que é muito importante, né? Eu sempre falo que foco dentário tem que estar sempre de olho. Porque ele é gargalo metabólico até para absorção de nutrientes. Será que eu travei? Doutora Aline. Travei. Oi, travou. Não sei o que tem a tua internet hoje, mas tá desafiador. Pois é.